Oi, estudante, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou uma das corretoras do Projeto Redação e no vídeo de hoje, pensando que nós estamos estudando a competência 1, ou seja, a que trata da modalidade escrita formal da língua portuguesa, e entendendo que ela exige que nós tenhamos domínio pleno de alguns aspectos gramaticais, nós vamos estudar um pouco mais sobre a acentuação das palavras, especificamente a acentuação das palavras oxítonas. Vamos lembrar lá? As oxítonas são as palavras em que a sílaba tônica é a última, ou seja, da esquerda para a direita é a que fica na beirada da palavra, lá no finalzinho. Na língua portuguesa, nós temos uma predominância de palavras oxítonas e paroxítonas. Lembra do outro vídeo onde eu falei que todas as proparoxítonas devem ser acentuadas? Pois é, isso ocorre porque na língua portuguesa há a predominância de palavras oxítonas e paroxítonas, ou seja, a maioria dessas palavras não precisam ser acentuadas, exceto as que precisam seguir as seguintes regras que eu vou apresentar agora para vocês. Olha só, as oxítonas terminadas em a, e, ou, em ou ens devem ser acentuadas. Como assim, professora? Me dá um exemplo. Vamos lá. Palavras como sofá, perceba, a última sílaba, porque as oxítonas são aquelas em que a última sílaba é acentuada. A última sílaba da direita para a esquerda. Então, sofá, terminada em a, portanto, recebe o acento gráfico. Jacaré, terminada em e, portanto, recebe também o acento gráfico. Avós, da mesma forma que a palavra avós, são ambas terminadas em o, portanto, devem ser acentuadas, assim como a palavra ninguém. Não termina em recebe lá o acentinho, da mesma forma que a palavra armazém, por exemplo. Só que nós temos que lembrar que, além das palavras terminadas, além das oxítonas terminadas em a, e, o, em e ens, temos também oxítonas que são terminadas em ditongos abertos. Ditongos esses como ei, el e oi. Então, palavras como herói, por exemplo, que termina com ditongo aberto oi, deve ser acentuado. Da mesma forma que palavras oxítonas terminadas em i e u também devem ser acentuadas, como, por exemplo, Piauí ou, por exemplo, tuiuiu. São palavras que devem ser acentuadas seguindo a regra da gramática normativa da língua portuguesa. Então, estudante, olha só, continuando o nosso vídeo que trata sobre a acentuação das palavras, e lembra que lá logo no início eu falei das oxítonas, nós também temos algumas palavras com a regra bem parecida com a regra das oxítonas. Essas palavras são as chamadas monossílabas tônicas. O que é uma monossílaba? É aquela palavra formada de apenas uma sílaba. E é tônica por quê? Porque ela tende a ser forte, diferentemente de monossílabos átonos, em que na pronúncia, a pronúncia do mesmo não é tão imponente quanto a pronúncia dos monossílabos tônicos, tudo bem? Então, pensando nesses monossílabos tônicos, nós temos uma regra específica para os mesmos. De forma bem semelhante às palavras oxítonas, nos monossílabos tônicos, as palavras terminadas em a, e o têm que ser acentuadas. Por exemplo, a palavra pá é um monossílabo porque é formada de apenas uma sílaba, terminada em a, portanto, é acentuada. A palavra pós tem apenas uma sílaba. E, professora, mas é seguida de S. Não importa. Se é monossílabo, seguido ou não de S, terminado em e o, deve ser acentuado, ok? Da mesma forma que a palavra pés, por exemplo. Tudo bem? Além disso, de forma bem semelhante à acentuação das palavras oxítonas, as monossílabas tônicas também têm uma especificidade no que diz respeito a ditongos abertos. Todo monossílabo tônico em que termina com ditongo aberto ei, el ou oi deve ser acentuado. Portanto, palavras como céu, véu e dói são palavras que recebem o acento gráfico na sua grafia. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito você na hora de entender isso e se inscreve aqui no canal do Projeto Redação para ajudar você com dicas e produção textual, tá bom? Até logo!